Olá, vamos falar de eletricidade então? Pelo menos na base, né? Então, só para deixar claro, é só conceitos básicos para que possa, a partir daí, acompanhar as aulas do Paulo, porque ele provavelmente vai aprofundar bastante, principalmente na ideia de circuitos, né? Só que para poder acompanhar ele, tem certas coisas que a gente de antemão já tem que ter, né? Noção, que às vezes lá no terceiro ano a gente não conseguiu pegar, então é para dar essa base, certo? Então eu vou introduzir algumas ideias aqui básicas, sempre repetindo ideia básica. Daí a gente vai diferenciar os circuitos, vamos fazer alguns exercíciozinhos, algumas ideias, né, para que a partir daí nas aulas de eletricidade de verdade, aula de verdade mesmo, possa acompanhar de maneira mais eficiente, né? Eu acho que vai ficar melhor, tá certo? Então, vamos então falar de eletrodinâmica, né? A parte de circuitos elétricos. A gente, para montar circuito, a gente tem vários elementos que vão fazer parte desses circuitos, né? A gente tem que visualizar um circuito e poder, em alguns desenhos, ou a partir de alguns desenhos, saber o que está acontecendo ou qual é a função de cada equipamento ali. Então, a gente tem, por exemplo, esse desenho aqui é o desenho de um gerador, né? Esse aqui vai ser duas barrinhas paralelas assim, um sinal de positivo, um sinal negativo, um gerador ou uma bateria, né? A gente tem o resistor, qualquer equipamento que vá se esquentar dentro de um circuito e a princípio vai ser qualquer equipamento mesmo, vai ser lâmpada, uma televisão, uma geladeira, tudo vai ser resistor num primeiro momento, tá certo? A gente vai jogar tudo numa mesma classe. Depois, mais para frente, a gente diferencia resistor de receptor, etc. E a coisa fica um pouco mais dividida, tá certo? A princípio, tudo vai ser resistor para a gente. A gente precisa de fios de ligação. Esses três aqui, eles dão a base para a gente qualquer circuito. Tem que ter no mínimo um gerador, um equipamento que vai funcionar com a energia elétrica gerada pelo gerador, pela bateria, e tem que ter fios de ligação entre gerador e resistor ou equipamento, tá? A gente tem aí símbolo de tomada, símbolo de chave, né, um interruptor, símbolo de lâmpada incandescente, de amperímetro, medidor de corrente elétrica, voltímetro, medidor de voltagem elétrica, um fusível, né? E, em linhas gerais, a ideia de a gente trabalhar circuitos, no final das contas, é para a gente poder calcular um resistor equivalente, que daqui a pouco a gente vai definir também. E muitas vezes, por que a gente precisa de um resistor equivalente? Muitas vezes, né, é para a gente definir exatamente esse equipamento aqui, ó, o fusível, né, de um circuito. Aquele é um equipamento que ele vai abrir o circuito, né, para poder preservar o circuito. Né? Ele vai se sacrificar, né? Muitas vezes ele arrebenta, ele queima, ele estoura para poder preservar o que vem após ele, ou seja, o restante do circuito. Tá certo? Em vários equipamentos a gente tem esses fusíveis, né, em carro. Aqui até eu tenho aqui uma extensão, uma régua, né? E tem um fusívelzinho ali, porque ele vai se sacrificar para poder preservar o circuito de uma elevação de corrente que não é desejada, coisa do tipo. Tá certo? Ok? Bom, na casa da gente, a gente não tem fusível, a gente tem disjuntor, que ele vai abrir o circuito para preservar também os equipamentos elétricos numa casa quando a corrente elétrica passar de um determinado valor. Então, o resistor equivalente, muitas vezes, ele vai ser utilizado para a gente determinar esse disjuntor, para a gente calcular o valor de corrente que a casa precisa e comprar um disjuntor que seja adequado a essa exigência de corrente da casa, do circuito, do que seja. Tá certo? Então, a função do fusível e do disjuntor é segurança. E a gente precisa muitas vezes do resistor equivalente para poder projetar esse disjuntor, para a segurança do circuito. E a análise de circuito elétrico muitas vezes é para isso, é para a gente entender resistor equivalente e a partir daí trabalhar esses próprios circuitos. Certo? Bom, então, um circuito elétrico simples, como eu já adiantei, ele precisa ter um gerador, um aparelho elétrico qualquer e fios de ligação, tá? Como acontece aqui, ó, né? Você tem aqui, né, uma bateria,
polo positivo, polo negativo, você tem um circuito elétrico que tem uma lâmpadazinha LED aqui que vai representar o equipamento que funciona a partir da bateria, tá certo? Eu vou simplificar algumas coisas aqui, esse sentido de corrente elétrica, se é do positivo para o negativo, negativo para positivo, porque a gente, né, quer agilizar o processo. Mas tem toda uma ideia envolvendo assim, qual é o sentido correto da corrente elétrica no circuito, mas a gente vai adotar essa aqui. Ó. A corrente elétrica vai sair do polo positivo e vai chegar no polo negativo depois de passar pelo equipamento, num circuito fechado. Tá? Bom, e aí a gente vem na ideia de associação de resistores. Primeiro de tudo, para que a gente precisa associar resistores? Principalmente para poder definir um resistor equivalente que vai ser útil para a gente definir outras coisas a partir daí, como eu citei o disjuntor, tá certo? Que vai servir para a segurança do circuito. Então, a gente tem associação em série, paralelo e misto, né? Vamos começar com a série, que é bem simples. É só você olhar, você tem um fio, você tem vários equipamentos ligados no mesmo fio em sequência, você então tem um sistema série. É o sistema mais simples que tem de você organizar os resistores. Tá? As características são bem simples também. Voltando aqui, ó, só para deixar claro, olha só. Aqui nós temos então a corrente saindo do polo positivo, passando pelos equipamentos e voltando para a bateria pelo polo negativo, certo? Ok? Repara que aqui, ó, o meu pincelzinho aqui, ó, tá vendo que passou por um LED, por outro LED, passou por outro LED, não dividiu em nenhum momento, tá certo? Essa é a característica de um sistema em série, que a corrente elétrica gerada pela bateria, ela vai passar por todos os equipamentos sem se dividir em nenhum momento, tá? É a ideia principal do circuito em série. A corrente elétrica é a mesma, tá? Só que a voltagem, e daí fazendo um parêntese, lembrando, né, nós temos três características muito importantes, ou melhor, elementos muito importantes dentro de um circuito elétrico, né, em termos do funcionamento dele. Né? Nós precisamos, para que um circuito funcione, a gente precisa de DDP, voltagem, tensão elétrica gerada pela bateria. A gente tem que ter tantos volts, no caso nosso, palmas 220 volts. A gente precisa ter equipamento elétrico ligado, que vai oferecer resistência e exigir corrente, os resistores. E temos a própria corrente, formando a lei de Ohm, né? V igual a R vezes I. Ou U, porque a voltagem chamada de U ou de V, tanto faz, na verdade, tem uma diferença que em algum momento a gente esclarece qual é a diferença de U e V, mas para agora, para esse momento, tanto faz chamar U ou V. Então, a voltagem, né, U é igual a R vezes I, resistência equivalente vezes a corrente elétrica do circuito, tá certo? E no caso do sistema série, a voltagem que o equipamento ou que os equipamentos precisam tem que ser a soma exata das voltagens ou das voltagens que todos individualmente equipamentos precisam. Repetindo e colocando melhor. Se eu tenho três equipamentos, nem aquele meu exemplo anterior, cada um precisa de uma voltagem para funcionar. Vamos supor que cada um deles precisa de 2 volts para funcionar. Então, no total, precisa de 6. A bateria precisa fornecer corrente baseada em 6 volts de necessidade de circuito. Tá certo? Ok? A voltagem é dada pela soma dos equipamentos ou dos resistores colocados no circuito em série. E o resistor equivalente é dado pela soma dos resistores individuais. É muito simples montar esse tal resistor equivalente. Antes disso, o que é um resistor equivalente? Né? Para que ele existe? O resistor equivalente é um resistor só que vai substituir todos os resistores no circuito com o mesmo efeito elétrico. Ou seja, ele está ali para substituir todos os outros. Só que ele é só uma ideia, ele não é uma coisa palpável, não é? A gente não monta um circuito e depois desmonta ele, forma um resistor equivalente e coloca no lugar. A gente não faz isso. Ou colocando um exemplo mais simples. Imagina que você tem uma sala de aula, por exemplo, que tem um monte de lâmpadas. Imagina que cada lâmpada é um resistor. Então, o brilho da sala, assim, a iluminação da sala é dada pelas, sei lá, 10 lâmpadas. A gente poderia pegar uma lâmpada só que substituísse
todas as 10 que causariam o mesmo efeito de brilho, de iluminação da sala. Só que isso, na prática, não compensa por vários fatores. Então a gente não faz isso, a gente distribui em lâmpadas menores, né? E fica mais barato, inclusive, do que uma lâmpada enorme, grandona, para brilhar e iluminar a sala como um todo. Então a gente distribui em lâmpadas menores. Isso dá mais praticidade para a situação. Então, o resistor equivalente seria isso: pegar todas as lâmpadas e trocar por uma só que causasse o mesmo efeito elétrico, mesmo de efeito de iluminação, por exemplo. Tá certo? Mas na prática a gente não faz, mas em termos de cálculo a gente faz para poder, a partir daí, como eu disse num exemplo, determinar o disjuntor que aquele sistema elétrico vai precisar para poder funcionar. Tá? Então aqui, em série, olha só, como os resistores estão todos ligados um após o outro, no mesmo fio, né? Cada um, olha só, né? Cada resistor, a R1, R2, R3, eles estão sendo percorridos pela mesma corrente, tá vendo? É o mesmo I, e a BDP, ou a tensão, a voltagem aplicada em cada um, I1, I2, U2 e U3, somados dá essa tensão total da rede aqui, tá? Beleza? Agora, olha só, né? A ideia do resistor equivalente, como eu falei, e agora nesse caso, você tem que a voltagem total, U, é a soma das voltagens individuais, tá vendo aí? Ok? Agora, o que que é voltagem? Voltagem é R vezes I, não é isso? Tá? A primeira lei de Ohm. Então eu vou substituir R vezes I total, R1 vezes I1, R2 vezes I2, R3 vezes I3. E eu ia somar tantos quantos fossem os resistores que estivessem em série a partir daí, ok? Ia somar tudo na reta. Mas lembra que a corrente é fixa, a corrente é constante? Então eu posso cortar as correntes todas aí e o resistor equivalente no sistema em série é simplesmente só somar todos os resistores que eu tiver, tá certo? É só somar, tá certo? Se eu tiver 500, eu vou somar os 500 um após o outro, e aí o resistor equivalente vai ser a soma desses 500 resistores colocados em série. Fechou? É bem simples assim, é só somar, tá? Uma associação de resistores em série, então, né, o resistor equivalente é dado pela soma dos resistores individuais, certo? Então, resumindo, no sistema em série a corrente é constante, a voltagem é dada pela soma, a voltagem total, e o resistor equivalente é dado pela soma dos resistores individuais também. E aí, tudo bem? Está acompanhando? Fechou. Agora, outra coisa, né, que a gente tem para poder falar dos resistores em série é que um exemplo prático é um enfeite de Natal, né, que é as lâmpadazinhas de Natal, de árvore de Natal, né, que é um fio único, tá certo? Em que todas as lâmpadas estão recebendo energia elétrica a partir desse fio único. Aí vem o detalhe. Se por acaso eu abro o circuito, a bateria para de funcionar, ou eu tiro uma lâmpada, né, e tal, ou uma lâmpada queima, todo o sistema para de funcionar. Porque está todo mundo ligado no mesmo fio e se há uma interrupção, se eu tiro uma lâmpada, se uma delas queima, ou seja, vai abrir o circuito também, ou eu desligo a bateria, né, o sistema todo para, tá certo? Essa é uma desvantagem do sistema série, porque qualquer probleminha que tiver no meio do caminho, tudo para de funcionar, tá certo? Somente para de funcionar. Não queima, nem nada. Só desliga tudo, tá? Em alguns casos, isso é útil, mas na maioria dos casos isso não é legal. Na nossa casa, por exemplo, a maioria das coisas não estão em série, porque você não vai desligar uma lâmpada de um quarto e desligar todo o resto da casa em função disso, tá certo? Bom, então, aí, isso que eu estava falando, se algum ponto do circuito em série abre, todo o circuito não funciona mais, tá? Bom, é o que está representado nessa imagem aqui. Você vê que tem um problema nessa primeira lâmpadazinha aqui, nesse primeiro LED, todo o resto fica apagado, nada funciona, tá certo? Bom, e em paralelo, que é o mais relevante para nós aqui, que é o que mais vai dar dor de cabeça para a gente. Em paralelo, a gente elimina aquele problema do série de que só tendo um fio, os equipamentos todos dependem da corrente que passa por aquele fio. Agora a gente coloca os fios de maneira paralela, ou seja, cada equipamento fica separado, né, em fios separados,
e isso traz uma vantagem, porque a gente não tem mais o problema de desligar um equipamento e os outros desligarem, ou queimar o equipamento e os outros pararem de funcionar, como é o caso do série. Na nossa casa, a maioria dos sistemas são paralelos para poder fazer isso. Eu vou ali, desligo a lâmpada e o computador continua funcionando, o resto continua funcionando. Fechou? Então, nesse caso, nós temos fios diferentes, tá certo? Observa aqui, ó, né, que temos um fio 1, 2 e 3, cada um com sua resistência e sua corrente. Tá certo? Se as resistências forem todas iguais, as correntes são todas iguais também. Ou, se nas resistências maiores, as correntes serão menores, porque quanto maior a resistência, menor a passagem de corrente para a mesma voltagem. Tá? É inversamente proporcional. Tá? Bom, então, a intensidade da corrente agora, que passa nas partes do circuito em paralelo, somadas da corrente que sai da bateria, certo? Então, você vai somar todas as correntes de cada um dos ramos do sistema em paralelo e você vai ter uma corrente única e essa corrente é a que sai da bateria, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, imagina que nesse amperímetro, aqui é um medidor de corrente, amperímetro. Aqui ele marca 2 amperes, é a corrente que chega no sistema, tá vendo? E ela vai se dividir, um pedaço para cá, um pedaço para cá, um pedaço para cá. Dependendo dos valores dos resistores, a corrente vai ser maior ou menor, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, imagina que essa corrente 1 aqui seja meio ampere, tá certo? Dá até para você ver aqui pelo ponteirinho aqui, que ele está na metade do caminho aqui. Aqui está bem no meio do caminho, então esse aqui 1 ampere, por exemplo. Esse aqui vai só poder ser meio ampere também, porque a soma de meio, a soma de meio mais 1 mais meio dá os 2 amperes que chegou no circuito lá, tá certo? Ok? Bom, então as características são: a voltagem aplicada no sistema como um todo é a mesma de todos os resistores. Repara que é o inverso do sistema série. Na série, a voltagem era dada pela soma, lembra? E no paralelo, a voltagem é fixa. Né? Na sua casa, todas as tomadas, todos os equipamentos que estão ligados, são ligados no mesmo 220. Você não tem uma casa em que você entre e uma tomada é 50 volts, outra tomada é 30 volts, outra tomada é 110, outra 220. Não tem isso. Todas elas estão no mesmo padrão de 220, no nosso caso, em algumas cidades 110. Tá certo? Beleza? Então, essa é uma característica do sistema paralelo. Toda a parte do circuito está submetida à mesma voltagem. Toda a parte do circuito em paralelo. Tá? A corrente é dada pela soma e, nesse caso, é aquela ideia. Quanto maior a corrente, é porque a resistência é menor naquela parte do circuito. Tá certo? Porque eles são inversamente proporcionais. Quanto menor a resistência, passa mais corrente. Tá certo? Tá? É uma característica que a gente vai, inclusive, utilizar em algumas situações para até responder algumas questões em relação a essa ideia maior R, menor I. Tá certo? Mas lembra, nesse caso agora, a voltagem é fixa, a resistência é inversamente proporcional à corrente e vice-versa, e a corrente é dada pela soma. A corrente que a bateria fornece, que o gerador fornece, é dada pela soma das correntes que passam em cada ramo do sistema paralelo. Ok? Então, olha só, né? Olha esse sisteminha aqui, né, de exemplo aqui, vamos pensar o seguinte, ó. A corrente agora, então, a corrente total que sai aqui da bateria representada por esse U aqui, ó, a gente vai chamar de I, né? É dada pela soma, não é isso? Soma do I1, I2 e I3. Como aquele exemplo lá que a gente falou de 2 amperes chegando, distribuídos em meio, 1 e meio ampere, na soma dá 2 amperes, tá? Então, aqui está uma das características do série, ou melhor, do paralelo, que é a corrente total, a corrente que vem da bateria, é dada pela soma das correntes individuais, certo? Agora, o que é corrente, lembrando da primeira lei de Ohm? É a voltagem dividida pela resistência, correto? Então, agora eu vou substituir ali na minha relação, ó, voltagem por resistência em cada uma das parcelas da equação original, dessa relação original aqui. Fechou? Agora, o que é constante? Lembra, o que é constante no paralelo? É a voltagem, correto? Então, essas voltagens aqui, U1, U2, U3 ou V, V1, V2, V3, elas são iguais. Então, a gente pode cancelar elas daí, tá certo?
Por isso que agora 1 dividido pelo resistor total, que é o equivalente dessa situação, é a soma do 1 dividido por R1, 1 dividido por R2, 1 dividido por R3, e seria 1 dividido pela quantidade de R's que eu teria no sistema paralelo. Ok? Beleza? Então, esse R ali, né, esse 1 sobre R, melhor dizendo, é o inverso do resistor equivalente a esse sistema. Tá? Bom, então, só para ficar claro, na associação em paralelo, o inverso do resistor equivalente é igual à soma do inverso dos resistores equivalentes individuais. Tá bom? Se eu tiver 500, eu vou fazer 1 sobre cada um deles, os 500, e vou somar tudo. Mas, na verdade, dá para a gente simplificar bastante esse processo. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, vamos colocar um exemplo. Ó. Qual o resistor equivalente no circuito em paralelo dado? É esse circuitinho, só 2 resistores. Né? Então, se a gente jogar para a nossa equação lá, vai ficar 1 sobre R, que é o equivalente, 1 sobre 3 mais 1 sobre 6, né? Não é isso? 1 sobre R1 e 1 sobre R2. O que a gente faz aí agora? Algumas pessoas falam, vamos tirar o mínimo, mas na verdade eu não vou tirar o mínimo, eu vou tirar o máximo, vou multiplicar os dois valores, 6 vezes 3, que dá 18, né? Então, 18 dividido por 3 dá 6, vezes 1 dá 6, está aqui. 18 dividido por 6 dá 3, vezes 1 dá 3, está aqui, certo? Então, prosseguindo aqui, dá 9 sobre 18. Lembrando, eu poderia ter feito o mínimo entre esses dois, mas aqui eu fiz o máximo, que é a simples multiplicação dos dois, que serve também. Mas você vai entender por que eu estou fazendo o máximo logo na sequência. Então, o que eu estou procurando no meu exercício? É o R equivalente, esse R aqui, ó. Só que aqui eu obtive 1 sobre R, tá vendo? Que é 9 sobre 18. Então agora eu vou inverter, correto? Dá 18 sobre 9, que dá 2 ohms. Ou seja, esse resistor aqui, ele consegue substituir esses dois com o mesmo efeito elétrico, certo? É a mesma coisa em termos de consumo elétrico, potência, tudo que vem a partir daí. Esse aqui, então, é o resistor equivalente. Então, esse circuito aqui, eu poderia escrevê-lo da seguinte forma. Esse mesmo circuito aqui, é difícil escrever. Esse circuito aqui, bolinha aqui, terminal aqui, aqui. Esse circuito seria equivalente eletricamente a esse aqui. Ele causaria o mesmo efeito. Tá certo? Ok? Bom, agora, deixa eu fazer uma coisa aqui, apagar essa bagaceira aqui. Bom, então agora olha só. Se eu tiver somente 2 resistores associados em paralelo, que é o caso do meu exemplo, em vez de eu fazer todo aquele procedimento, eu simplesmente poderia fazer o chamado produto sobre a soma. Pegar o R1, multiplicar pelo R2 e dividir pela soma R1 mais R2. Lembra no exemplo? Era um de 3 ohms, um resistor de 3, outro de 6. Então, a gente fez toda a matemática bonitinha, mas eu poderia fazer só 6 vezes 3, 18, dividido por 6 mais 3, 9, 18 sobre 9, 2. Certo? Ok? Eu faria então o produto, 3 vezes 6, 18, dividiria por 3 mais 6, 9, que daria aqueles 2 que a gente encontrou lá. Certo? Mas lembra, isso só pode ser feito de 2 em 2 resistores. Certo? E se eu tiver 3, 4, 5, dá para fazer com 3, R1 vezes R2 vezes R3, dividido por R1 mais R2 mais R3. Não pode, porque daí você teria que fazer aquele procedimento de novo. Achar o máximo ou o mínimo dos valores e trabalhar a matemática. Tá certo? Para usar produto sobre a soma, é só de 2 em 2 resistores. Mas não tem problema. Se você tiver 4, você pode fazer 2, resultado de 2, resultado de 2, depois os dois resultados fazendo entre si. Ou seja, você vai diminuindo o circuito, porque o resistor equivalente é 1, que substitui tudo, né? Então você vai diminuindo o circuito de 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2, e rapidinho você consegue chegar no resistor equivalente. Tá certo? Bom, mas isso é prática, tá? E se por acaso você tiver só resistores iguais, né, na situação, por exemplo, você tem 10 resistores, só que eles são todos do mesmo valor, certo? Vamos supor que eles sejam de 20 ohms. Basta você pegar
o valor do resistor 20 e divide pelo número deles, que no exemplo era 10, né? Então 20 sobre 10 dá 2 ohms, tá certo? E se eu tiver 3 iguais com 2 diferentes? Não interessa. Com esses 3 iguais você faz o R sobre N. Aí pode ser quantidade que for, tá certo? Então se você, nesse exemplo, você tem 3 iguais e 2 iguais, só que diferentes entre si, faz esses 3 R sobre N, faz esses 2 R sobre N, e depois você faz o produto sobre a soma entre esses dois resultados. É claro, se tudo estiver em paralelo, ok? Certo? Mas, de novo, isso aí é treino, isso aí a gente visualizar uns exemplos e ver como que processa isso, tá? Então, em resumo, no paralelo, a voltagem é constante, a corrente é dada pela soma e o inverso do resistor equivalente é dado pelos inversos das resistências individuais, que a gente não precisa usar isso, mas se quiser pode também, mas a gente pode ir de 2 em 2, 2 em 2 e diminuindo o tamanho do circuito, tá? Bom, no resistor em paralelo, né, o exemplo é a casa da gente, que é tudo paralelo, mas tem vários sistemas de lâmpadazinha de Natal que, em vez de estar em série, estão em paralelo. Então, por exemplo, às vezes a gente vê que uma delas, das lâmpadazinhas, queima, ó, ou ela é tirada e o resto continua funcionando. Essa aqui foi tirada, porque elas, na verdade, estão em paralelo. Se você olhar aqui, ó, elas estão em paralelo, tá vendo? Aqui, ó, o paralelo, de modo que, como elas estão em fios separados, o sistema continua funcionando mesmo na ausência dessas lâmpadas aí, certo? Ok? Essa é a grande vantagem do sistema paralelo. Tá? E a gente tem nesse caso que se você abrir uma parte do circuito, o resto continua funcionando. Tá? É o que está acontecendo nessa animaçãozinha aqui, você vai ver que, né, se você cortar uma lâmpada, né, as outras continuam funcionando normal, tá certo? Mesma coisa, de novo, o sistema continua andando normal, tá bom? Beleza. E nós temos a associação mista, que é misturar isso tudo. Juntar série com paralelo vai dar uma associação mista, tá certo? Que a gente vai ver exemplo mais daqui a pouquinho. Então, já dei o resultado aqui, né? Vamos fazer alguns, né, de exemplo aqui para você entender melhor. Na verdade, a imagem, essa imagem, ela ficou em cima do texto, mas eu arrumo depois. Está dizendo simplesmente, ó, nas associações de resistores dadas de 1 a 8, determine o valor do resistor equivalente, que está por cima aqui. Tá? Eu joguei essa imagem um pouco para cima, para sair da minha imagem da câmera aqui, e ficou assim. Então, olha só, você tem 3 resistores em paralelo, tá certo? Ou você faz 1 sobre 6 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 2 e depois inverte, ou você faz produto sobre a soma, de 2 em 2. Então, vamos fazer aqui, eu não vou desenhar nada, eu quero que você tente mentalmente comigo. Então, se você faz aqui, ó, vamos começar por esses dois. Aqui, ó, é 6 e 3. A gente até fez o 6 e 3. Deu quanto? Deu 2, né? Mas vamos lá. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9, 2. Correto? Então, esse sistema aqui, ele não existe mais. Agora é um sistema em que a gente tem um resistor aqui que eu calculei, ele deu 2 ohms, certo? E tem esse resistor aqui de baixo que eu não mexi com ele, que ele vale 2, certo? Então, agora eu faço de 2 em 2. 2 dividido por 2 dá 1 ohm, tá certo? Porque é R sobre N. Número de resistores, valor do resistor dividido pelo número de resistores. O valor do resistor é 2, dividido pelo número deles que dá 2. Ou você faz produto sobre a soma. 2 vezes 2, 4, dividido por 2 mais 2, 4. 4 por 4 dá 1, que é o gabarito aqui, ó. Tá vendo? Tá? Com o tempo, isso, você vai pegando isso muito rápido. Você vai fazer 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9, 18 por 9 dá 2, 2 com 2 dá 1. Tá bom? 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9, 18 sobre 9 dá 2, 2 com 2 dá 1. Tá? Bom, olha isso aqui. Para onde você começa, né? Você vê que aqui é um sistema misto, tá vendo? Você tem, vou apagar aqui. Você tem esse aqui que é paralelo, não é isso? E esse paralelo está em série com esse aqui. Então a gente tem um paralelo e um série juntos, é um sistema misto. Tá bom? Então, por onde a gente começa? A gente sempre começa procurando ver se tem série.
Porque se tiver série, a gente pode somar, mas série clássica, de tudo está no mesmo fio. E aqui nós não temos. Apesar de que esse pedaço aqui, ele está em paralelo com esse, não é um paralelo imediato, tá certo? Então a gente vai ter que resolver isso aqui primeiro, para que o resultado desse fique em paralelo com 50, tá? Tá? Então a gente não tem um paralelo clássico aqui. Então a gente vai ter que ir por... Perdão, nós não temos um série clássico, nós temos que ir para o paralelo primeiro, para depois a gente poder usar o série. Tá bom? Então, como que vai ficar aqui, ó? Você vai fazer 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, é produto sobre a soma. Ou você vai fazer 1 sobre 20 mais 1 sobre 30, vai resolver isso, vai inverter depois, eu acho que dá mais trabalho. É bom aprender produto sobre a soma. Então, vai fazer 20 vezes 30, 600, não é isso? 20 mais 30, 50. Então, vai ficar nesse pedaço aqui, vai ficar 600. Nossa, que horrível. Mas dá para pegar, né? 600 dividido por 50. Então, se você dividir aqui, vai dar 12, certo? Ou seja, esse pedaço aqui, dois resistores de 20 e 30, não existem mais. No lugar dele vai entrar um de 12, tá? Então, o nosso novo circuito seria assim, ó. Seria um resistor de 12, certo? Ligado em série com um resistor de 50, tá? Estou fazendo um ohmzinho aqui só para facilitar. Então agora você tem um série. Agora é só somar. 50 mais 12 dá 62. Então, um resistor de 62 substituiria com o mesmo efeito esses três resistores aí, 20, 30 e 50. Tá bom? Vamos mais? Vamos mais. Olha só. Agora você também tem um circuito misto com todos os resistores aí de 1 a 5, todos valendo R. Tá certo? Ou 10 ohms, 5 ohms, você que sabe o valor, desde que sejam os mesmos. Por onde a gente começa? Pela série. Ah, mas não temos série clássica. Então a gente vai fazer os paralelos. Vê se você consegue me acompanhar. Olha só, tudo vale R aqui, né? Então, aqui é R sobre R. Ou melhor, R e R. Então você vai fazer R sobre N. O valor do resistor é R, o número de resistores é 2. Então concorda que aqui dá R sobre 2. Esse pedaço aqui. Ah, mas eu não consigo lidar com letras. Então usa números. Por exemplo, coloca 10 ohms para cada um. Então seria 10 dividido por 2. Não é isso? Que daria 5. O valor do resistor não é 10? Metade é 5. Nós chegamos em R sobre 2. Metade do resistor é R. Certo? Agora concorda que aqui também vai dar R sobre 2? Porque é igual, né? Certo? Então nós temos agora então um circuito em que nós temos um primeiro resistor que vale R, um segundo resistor aqui do meio que eu não mexi e um terceiro que vale R. Melhor, perdão, esse aqui é R sobre 2, né? Me empolguei aqui. R sobre 2. Esse aqui é R sobre 2. E esse aqui é R, né? Tá vendo que ficou tudo em série? Então agora é um R mais meio R dá 2 R. Ou seja, um circuito de 2 R's equivaleria a esse circuito de 5 resistores aqui, valendo um R cada um. Tá? Lá, 2 R's. Ok? Vamos mais um? Olha só. A primeira pergunta que eu faço aqui é o seguinte, ó. Deixa eu apagar. Esses resistores aqui estão em paralelo, né? Deixa eu fazer com tinta que vai sumir. Aqui está em paralelo? Sim ou não? Não. Aqui está em paralelo? Sim ou não? Não. Aqui está em série, tá? E esses três em série estarão em paralelo com esse R que está sobrando aqui. Ah, mas como que eu vejo, né? Não está um em cima do outro. Paralelo é quando está um em cima do outro, um do lado do outro, não. Segue a corrente, ó. A corrente vai sair desse terminal A, tá certo? E ela vem aqui, quando ela chega aqui, ela divide, né? Ela vem um pedaço para cá e um pedaço para cá, correto? Tá vendo que essa aqui, ó, que está seguindo agora, ela não dividiu em nenhum momento, certo? Isso quer dizer que esses três resistores aqui, eles estão em série, porque a corrente não dividiu ao passar por eles.
mas a corrente teve um pedaço que veio para cá, não foi? Então, esse resistor aqui, ele tem paralelo com os outros três aqui. Então, por onde a gente começa? Começa pelo série. Nós temos série? Temos série. Aqui é R, R e R. Então, como que fica a soma desses três? Vai dar 3 R's, não é isso? Então, nosso sisteminha, ele fica assim, ó. Esse valor aqui do meio, ele continua vendo no R. E aqueles três ali, ó, eles foram trocados por um que vale 3 R's, não é isso? Então você ficou com um paralelo 3 R's com R. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer produto sobre a soma. 3 R's vezes R dá 3R ao quadrado, concorda? Dividido por R mais 3R, que é 4R. Então você vai ficar com 3R quadrado dividido por 4R, certo? Concorda que a gente vai cortar um R aqui com esse R aqui, não é isso? E a gente tem um resultado final de 3 quartos de R, ou 3R sobre 4, ou 0,75R, certo? Desculpa essa coisa horrível, mas eu não tenho mesa digitalizadora e tal, né, para poder fazer mais bonitinho, tá bom? Ok? Então, todo esse sistema aqui, ele pode ser substituído por um único resistor 3 quartos de R, ok? 3 quartos de R, 3R sobre 4, tá? Vamos mais? Agora, olha só. Vê se você consegue. Dá um pause no vídeo, vê se você consegue, depois a gente faz. Né? Como que faz? Vamos começar pelo série, né? Tem um série aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, tem série aqui, ó, tá vendo? Certo? Então você vai fazer o série aqui, vai fazer paralelo com esse. Aí o resultado disso tudo vai ficar em série com esses dois aqui, ó. Certo? Tá vendo que a boca do circuito tá para cá? Eu costumo dizer para a gente fazer sempre do lado contrário da boca para o lado da boca. Então a gente vai diminuindo daqui para cá, certo? Será que dá para fazer rápido já? Olha só. 1 mais 1. Opa, gripou aqui, peraí. 1 mais 1 dá 3, não é? 3 paralelo com outro 3 dá 1,5, não é isso? Porque é 3 dividido por 2. O número do resistor dividido pelo número deles. O valor do resistor dividido pelo número deles. Então dá 1,5, certo? Então tudo isso aqui vai ser substituído por 1 de 1,5. 1,5 mais meio dá 2,5, certo? Quer ver? Ó, o gabarito 2,5. Vamos lá de novo, ó. 1 mais 1 dá 3. 3 com 3 dá 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. Quando eu falo tanto com tanto, é porque a gente já vai fazer o produto sobre a soma, tá certo? Ou R sobre N quando eles forem iguais, tá? Então, ó, 1 mais 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. 3 mais 3, 6. 9 sobre 6, 1,5. 1,5 mais 1, 2,5. Tá? Ok? Isso tem que ser pego muito facilmente, porque depois os circuitos vão ficar bem mais complexos, os circuitos vão ficar maiores, vai ter curto-circuito no meio, vai ter equipamentos no meio, vai aparecer duas baterias, vai começar a complicar bastante. Então, quando a coisa começar a pegar, começar a complicar, esse processinho de fazer rapidão assim, ele tem que estar bem acertado, porque daí vai te fazer você ganhar tempo, né, e não ficar se matando nessa parte mais simples, né, deixar a parte mais difícil, né, ser a mais difícil realmente, né, que sobre tempo e você não canse mentalmente fazendo resistor equivalente básico, tá? Vamos mais? Acho que tem mais uns dois ou três. Vamos lá. Ó, de novo aqui, ó, bem parecido, ó. Vai daqui para lá. Você vai fazer 10 mais 20 mais 10 dá 40. 40 com 40 dá 20, né? Aí sobrou 20 aqui no lugar desse, 20, 10 e 10. Ficou tudo em série. 20 com 10, 40. 40 com esse 40 dá 20. Tá? Por que 40 dá 20? É 40 sobre 2. Ou 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40, que dá 20. Tá? Deu 20 ohms aí, tá? De novo, ó, 20 mais 20 mais 20, ou melhor, 20, epa,
10 mais 20 mais 10 dá 40. 40 com 40 dá 20. 20 mais 20 mais 10 dá 40. 40 com 40 dá 20. Tá? De novo. 10 mais 20 mais 10 dá 40. 40 com 40 dá 20. 10 mais 20 mais 10 dá 40. 40 com 40 dá 20. Tá? Os valores podem estar todos mudados aí, mas o procedimento é o mesmo. Aqui é a mesma coisa, percebeu? Só muda os números e aumentou um pedaço aí. Ó, 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4 com 4 dá 2. 2 mais 1 dá 4. 4 com 4 dá 2. 2 mais 1 dá 4. Resultado, 4 ohms. De novo, ó, 2 mais 1 mais 2 mais 1 dá 4. 4 com 4 dá 2. 2 que ficou aqui mais 1 dá 4. 4 com 4 dá 2. 2 que entrou no lugar desse, mais 1, 4. Para quem às vezes está vendo pela primeira vez, realmente assim dá um né, mas é só treinar um pouquinho, é só, né, que a coisa evolui. Tá? E por último está aqui, ó, um sistema misto um pouquinho mais complexo. Aí você pensa, para o vídeo e responde para você mesmo. Por onde começa? Lembra que nós começamos pelo série. Então, onde temos série aí declarada, série clássica, aqui, não é mesmo? Aqui a gente tem uma série, não é? Então, você vai fazer o quê? Você vai somar. Dá 20 aqui, né? No lugar desses dois de 10, dá 20 com 30. Aí você vai fazer produto sobre a soma. 20 vezes 30 dá 600. 20 mais 30 dá 50. 600 por 50, a gente já fez um para trás, deu 12, né? Aí todo esse pedaço aqui, a gente troca por um de 12. Aí repara que esse de 12 aqui ficou em série com esse aqui, correto? Então 12 mais 8 dá 20. Olha, tem um outro de 20 aqui, ó. Olha que fácil. Porque daí fica 20 com 20 que dá 10, né? 20 por 2 que dá 10. E 10, tudo isso aqui, todo esse pedaço, ele simplesmente é substituível por um de 10, não é isso? O 10 que nós chegamos? 10 com 12 dá 22 no final, porque ficou em série, certo? Quer de novo? Olha só, de novo aqui, caneta permanente. Ó. 10 com 10 dá 20 aqui. 20 você vai fazer com esse 30, vai dar 20 vezes 30, 600. 20 mais 30, 50. 600 por 50 dá 15. Então, 15 não, dá 12. Aqui, no lugar disso tudo, vai vir um de 12, tá? Isso aqui não existe mais, isso aqui não existe mais, isso aqui não existe mais. Você já substituiu por um de 12, tá? 12 mais 8 dá 20. Então, tudo isso aqui some e entra um de 20 no lugar. 20 com 20 dá 10. Então, tudo isso aqui vira um de 10, que somado com esse 12, que ficou em série, dá os 22, resultado final. Tá? Uma coisa que ajuda, a gente está fazendo rapidão, tá? Mas, tipo assim, se tiver algo maior, etc., o que ajuda é você ir fazendo em pedacinhos e simplificando, simplificando, diminuindo, redesenhando, conforme vai modificando o circuito, para você não se embananar. E tem que começar devagarzinho mesmo, fazendo pedaço por pedaço. Por exemplo, aqui, ó, né? Aqui a gente somou esses dois, não é? O ideal mesmo seria redesenhar todo o circuito, no lugar desses dois, colocar um de 20, tá? Depois resolver o 20 com o de 30, tá? Dá 12, né? Aí redesenhar tudo colocando no lugar um de 12. Depois fazer 12 com 8. Redesenha colocando um 20 no lugar, tá certo? É claro que às vezes a pessoa fala, mas não preciso, eu consigo fazer de cabeça. Só que em sistemas mais complexos, às vezes vai valer muito a pena dar uma parada e falar assim, não, peraí, vamos fazer de pedacinho em pedacinho, que eu acho que, né, no final eu não vou me confundir e vai ficar melhor para eu entender. Ok? Beleza? Tá? Bom, talvez, né, olhando assim, fazendo rapidão, né, eu acho que talvez assim, tá até além do que você gostaria, né, em termos do tempo, né, falou assim, não, eu queria uma coisa mais rapidinha, mas só para te dar um plano mais geral do processo, para começar, tá, né, eu achei que precisou passar por todos esses pedaços aí, eu acho que para ajudar, eu acho que vai valer a pena, tá certo? Mas é aquela coisa, tem uma coisa que não ficou clara e tal, você me pergunta, se precisar de alguns exercícios para treinar, eu te mando também, tá certo? Para te ajudar nesse processo. E daí, se dominando essa parte,
o resto que vem depois não quer dizer que vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais fácil de acompanhar. Beleza? Ok? Então, beleza então. Beijo, um abraço, até mais.